Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós terminamos a nossa última série, que parece meio fictícia, mas totalmente embasada em dados científicos da física quântica e na nossa experiência atual com os James Webb. Então, hoje faremos uma exposição do tarô de uma maneira bem diferente, que chamará Tarô, Cabala e Bíblia. Ou seja, vou mostrar às pessoas que têm restrições com o tarô, dizendo que ela é diabólica, maldita, são as cartas maldita, diabólica ou satanista. Vamos provocar isso. Então, vamos ao nosso texto. Então, tarô, cabala e Bíblia, religião e misticismo se fundem. Poucos sabem que o especialista em tarô não escreve T-A-R-O acento, como se fala normalmente. Então, nós escrevemos assim, T-A-R-O acento. Não é assim que se escreve. Então, ao contrário, se escreve assim, T-A-R-O-T. Vamos voltar para a nossa câmera, para que vocês vejam claramente. Então, geralmente se escreve o tarô assim, tarô com acento. Mas o especialista em tarosofia, que é a minha ciência, que está disponível na Hotmart para venda, a jornada arquetípica, se escreve assim, T-A-R-O-T. Por quê? Porque invertida vai dar Tó, invertendo as sílabas. Torá. Torá. Então, tarô assim é o comum. Tarô com T no final é exatamente o nosso curso de tarosofia. E vai dar a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, ou seja, a Bíblia. Está aqui. Então, vocês não têm noção de hebraico, mas aqui nós temos um T, um O ou U, um R, um T, um O, um R, um A, e supomos esse T aqui no final. Então, Torá, então, é o mesmo que tarô, só que invertido. Então, tem tudo a ver com a Bíblia. Né? E muitos não sabem disso, chamada também a Lei de Moisés. Então, voltamos assim ao texto. Então, também invertendo a ordem das sílabas, não das letras, vamos encontrar outra coisa. Além de tarô virar Torá, tarô também vai virar, invertendo as sílabas, vai virar tá mais pro, vai virar rota, que quer dizer caminho. Vamos voltar a nossa. Então você vê quanta coisa se esconde por trás do tarô. Então, agora ali foi tarô vira Torá, a Bíblia, a Lei de Moisés. E aqui tarô vira a rota. E a rota é sempre o quê? O caminho do peregrino. E o peregrino é a primeira carta do tarô. Ou seja, aqui está, né, um peregrino andando tranquilamente, né, na sua rota, sem destino, na verdade. Então, voltemos ao texto para não nos perdermos. Então, a carta conhecida como o louco ou burro, que é essa daqui, aqui está o bobo. Tá? Vejam bem. Mas às vezes chamam de o louco. Mas não é verdade. Então, o tarô não é o louco, né? Não tem o bobo, na verdade é um caminheiro, ou seja, é uma pessoa que inicia uma jornada a um lugar que ele não sabe exatamente qual é. Então, nós temos aqui nesse livro, vamos ver se encontramos aqui, é um livro de divulgação, mas acho que ele coloca no final. Vamos aqui. Então, o título da carta é o louco, né? E na verdade não é o louco, é o peregrino. Então está aqui, com farnel, bastão e um cãozinho de estimação que aqui se virou contra ele próprio.
Aqui também é a mesma coisa, é uma carta menor, mas de outro baralho, né? O tarô francês adaptado. Então, não é o louco, como está ali, nem é o bobo, como está aqui embaixo. É o caminheiro, é o buscador. Ele busca algo e tem uma rota que ele vai seguindo ao acaso. Assim, nós vemos que por detrás dos mistérios das cartas, nós vamos encontrar verdades míticas que são valiosíssimas, porque os mitos são arquétipos. Os arquétipos orientam a nossa vida. Cada um de nós, portanto, peregrina nesse mundo até a sua morte. Ou seja, andamos aparentemente ao acaso, vivemos muito sem saber por que vivem, nem para que vivem, mas quem estuda o tarô sabe. Voltemos ao texto. Já estamos indo um pouquinho derivando. Assim, com o seu bordão, o seu farnel, né? Então nós temos aqui, não é o bobo, é um caminheiro, é um peregrino que vai com seu animal de estimação e em busca de algo que ele acha que é um lugar agradável para ele. Vai chegar a esse lugar? Vai. Embora o destino lhe seja desconhecido, pois ele é um homem sem pátria, saiu de uma terra desconhecida e vai buscar. Não, saiu de uma terra conhecida e vai buscar uma terra conhecida, que ele sabe que encontrará. No tarô é a carta 21, o mundo. Vamos lá mostrar ela. Vou mostrar ela aqui então. Então ele sai de uma terra que é a pátria dele, com o mínimo de bens que ele tem, está nessa sacola, e vai chegar até a plenitude. Ou seja, a terra prometida, Abraão, que agora Netanyahu é dono, a Palestina, é representada por essa carta aqui, que chama o mundo. Ou seja, ele vai ser dono do mundo. Então, o pavetão vai se tornar uma pessoa muito rica. Por isso, vai passar por várias fases. Uma delas será, portanto, a de rei. Então, um bobo jamais se tornaria um rei, mas ele vai se tornar rei. Então, assim, nós veremos que o tarô, ao contrário do que se pensa, não é apenas carta de jogar. O tarô esconde segredos. E esses segredos é o que nós estamos revelando no nosso curso A Jornada Arquetípica. Bom, de qualquer maneira, vários personagens das histórias, como por exemplo Ulisses, né, e outros que são caminheiros, por exemplo, os irmãos Polo, que vão da Itália até a Mongólia, onde encontram os Khan, o grande Khan. Então, tudo são histórias de peregrinos. Então, a nossa história está cheia de peregrinos, fictícios ou reais, porque os irmãos Polo, Marco Polo e o seu irmão, são verdadeiros. E Ulisses também se provou que é verdadeiro. Ou seja, a Ilíada, que é a história de Troia, mostrou-se verdadeira, embora inicialmente se achasse que é um mito. Bom, mas sobretudo vamos encontrar isso em Abraão, que é exatamente o livro inicial da Bíblia hebraica, que está em Gênesis 12. Aqui nós temos no hebraico Bereshit, eu peguei a tradução, mas aqui nós temos Gênesis, equivocamente chamado de Gênesis, mas o certo é Bereshit. E quando chegamos ao capítulo 12, aqui nós temos Gênesis 1, então no 12 nós vamos encontrar a história de Abraão. E Abraão seria o quê? Aqui temos 3, 8, 15, já passei, então 12. Então, em Gênesis 12 aqui, ó, na verdade não é Gênesis 12, né? Então nós temos aqui Gênesis 12, aqui ó, Gênesis 12, de 12 a 15. Então aqui nós vamos encontrar 12, né? E aqui vamos encontrar 14 e 15. Então na página 12, na outra página 14 e 15. Mas é aqui no Gênesis 12, né, que nós vamos encontrar ó, Gênesis 12, X e 2 Is. Em algarismos romanos é 12. Aqui vamos encontrar a história de Abraão, que está em hebraico português,
Então, você pode ler em português e as duas em hebraico. Então, uma coisa boa para a gente. Então, minha gente, é na história de Abraão, que está na Bíblia, nós vamos encontrar, na verdade, esse personagemzinho que chamam de o louco ou o bobo, mas na verdade ele simboliza, na sua essência, todos os grandes caminhantes, todas as grandes jornadas. Então, não existe ninguém na Terra, nenhum grande homem na Terra, a não ser aqui simbolizado por essa desculpa, pequena carta, por essa figura aparentemente ridícula. Tá bom? Então, o tarô esconde assim um mito ou vários mitos. Bem, vamos continuar. Voltamos ao texto. Então, esse peregrino sai da sua terra, como Abraão também, pois o Deus de Abraão, El Shaddai, dá a seguinte ordem a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Está ali em Gênesis 12. Quem quiser pode abrir sua Bíblia, ler Gênesis 12 e vai encontrar. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus é o nome, mas ele tem nome próprio, é El Shaddai, o Deus das montanhas, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele sai de um lugar que eu não tenho ideia de onde é e vai para o lugar que Deus diz que mostrará a ele. Logo, ele confia. É, portanto, um ser que confia no destino, confia no futuro, e esta terra, representada aqui por essa carta, é, na verdade, a terra prometida, onde ele tem, portanto, voltemos à nossa câmera, já dissemos uma vez, onde ele tem tudo. Aqui, se for interpretar essa carta, esses 4 animais que estão no canto simbolizam a proteção total, somados eles dão o querubim, ou seja, a maior força protetora do louco, que está lá na carta 0, essa é a 21, é a última, o mundo. Ele tem domínio sobre o mundo. Essa grinalda significa que o raio da ação dele não tem limite, porque o círculo ele pode se ampliar infinitamente. Então, essa grinalda é um círculo. Esse círculo pode se ampliar infinitamente. E aqui está apresentado agora como andrógeno, ou seja, durante a peregrinação, durante a viagem, ele aprendeu a valorizar suas características masculinas e suas características femininas. Vai aparecer nas cartas do tarô, imperador e imperatriz. Portanto, imperatriz, ele descobre na jornada dele que ele tem características femininas, mas descobre também que ele tem características masculinas. Então veja, é uma jornada que, como Ulisses, como vários outros, né, como Paris que sai de Troia para a Grécia, então todos os caminhantes, todos os peregrinos encontram assim a mesma história descrita no tarô, só que de maneira velada. Então, voltemos ao texto, para a gente não nos distanciar muito. Sim, voltemos ao texto. Desse modo, é esse personagem, que é a carta 0 do tarô, que a primeira representa. Por isso o texto jamais pode ser o louco, nem o bobo, e sim o buscador, porque ele busca. Ou então o peregrino, porque ele peregrina. Como vimos, está escrito na Bíblia, no capítulo 12, Abraão foi peregrino em terra estrangeira. Então, é exatamente essa carta do tarô. Logo, os nomes do tarô estão errados, os números estão corretos. Textualmente, o velho patriarca diz, se considera peregrino em terra estrangeira, porque ele vai para Canaã. Ele sai da Caldeia e vai para Canaã. Canaã, para ele, é uma terra que ele não conhece. Ele atravessa toda a terra dos... como é que chama, meu Deus do céu? Madianitas. Alguns escrevem Midianitas. Madianitas. Então, atravessa uma terra muito, muito vasta, e aí, durante essa caminhada, ele descobre muita coisa em si mesmo. Então, Paulo Coelho descreve isso figurativamente no seu livro O Diário de um Mago. É a mesma coisa. O Diário de um Mago é a história de Paulo Coelho, que representa o tarô. Mas vamos deixar isso para lá. Quem quiser, ou quem já leu o Diário do Mago Paulo Coelho, sabe do que eu estou falando. Ele aparentemente caminha ao acaso. Ou seja, todo caminhante que sai em busca de uma terra que ele não sabe qual é, então é chamado
é um louco, porque deixa aquilo que é seguro para o inseguro, então porque não sabe onde vai. Mas quando ele chegar ao seu destino, algo dirá a ele que a promessa dele foi cumprida. Por isso Abraão, quando chegou em Canaã, ele parou. E aí Deus disse para ele: aí está a terra que eu te darei, a ti e aos teus descendentes. Nós chamamos isso a terra prometida. Hoje Netanyahu é dono dessa terra, né? Foi prometido a Moisés, prometido a Abraão, a Josué, e assim através dos séculos, somente hoje Netanyahu conquistou. Mas não foi dada, né? Foi na verdade conquistada. Então, na verdade, o que nós queremos dizer aqui é, debaixo das alegorias e símbolos do tarô, que são arquétipos, nós vamos encontrar a história de vários seres, personagens célebres. O patriarca então se estabelece ali, como no tarô, o peregrino vai parar e vai se estabelecer na sua pátria. Então termina aqui a jornada dele quando ele conquista o mundo dele. E isto nos leva para a Kabbalah, ou Kabbalah judaica. Por quê? Porque na última esfera, pegando aqui o livro Zohar, escrito por Rabino Ariel Ben Sion, nós vamos encontrar a árvore da vida, famosíssima, todo mundo sabe, né? Então nós vamos encontrar aqui de novo, né, o tarô, a carta, o peregrino, mas aqui ele está indo para o abismo, ó. E vamos encontrar outro também que está indo para o abismo. Então por que está indo para o abismo? Porque é uma jornada arriscada, cheia de riscos. E na Kabbalah ele tem que fazer o seguinte: nós dizemos que é o pulo. Ele tem que sair da sua, do seu conforto, onde ele está instalado, que chama Keter, vamos mostrar aqui em Arabiação, e vai para Malkuth. Então isso faz com que Tarô e Kabbalah se unam. Então aqui veja, com lápis, na Kabbalah, então ele sai de Keter, né, e vai para Malkuth. Então é prometido ele um reino e uma coroa. E aqui é a caminhada dele. Ele vai passar por todos esses lugares. Então isso aqui seria a terra dos Madianitas e o Egito e outras terras pelas quais Abraão passou. Ulisses passa pela Ilha das Sereias, os irmãos Paulo passam pela Europa inteira para chegar à Mongólia, e assim cada um com seu cada um. Paris atravessa todo o mar Egeu até chegar até a Grécia. Então vocês veem que é coisa muito séria. O final, portanto, da jornada está aqui, Malkuth. E o começo é Keter. Então, Keter é coroa e Malkuth é o reino. Portanto, um reino supõe um rei e um rei supõe uma coroa. Então, vai ser necessário o que nós chamamos o pulo para poder ter a coragem, né, de pular numa aventura perigosa. Aqui eles estão pulando, ó. Está na beira do abismo, ó, o pé dele está na beira do abismo, aqui também o pé dele está na beira do abismo. Nós temos outras cartas que mostram também isso. Aqui nós temos mais duas cartas. Ó, ele vai despreocupadamente para a beira do abismo. E aqui um cãozinho, um bodinho está do lado dele. Mesma coisa. A figura parece um louco, um bobo, tem dois bastões e ele não sabe nem está ligando o que tem nesse bastão. E já só tem farinha, jabá e girimum. E na verdade não é. Aí tem algo muito precioso que no curso nós diremos. Aqui nós temos o mitológico, onde não mostra o animal. Tem uma águia aqui empoleirada, mas aqui está claro, ó, ele já pulou. Não tem como voltar atrás. Já botou o pé para frente, já pulou. Pulou de onde? De Keter, do alto da árvore, para Malkuth, o reino. Ou seja, Keter quer dizer inteligência administrativa. Ele não tem inteligência administrativa. Por isso ele resolve correr o risco. Ou seja, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que percorrer um caminho arriscado. E ele quer o quê? Ele quer ser um rei. O que ele deseja é ser um rei, um imperador. Então, ele é um pobretão, né? E ele então deseja o quê? Ser um imperador. E aí se arrisca.
é um pulo no escuro, porque pode dar, pode dar em nada. Se você funda uma empresa, essa empresa vai vir a falir. Se você sai da sua cidade natal pequenina, lá no Nordeste, e vem para o Sul, o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, você vem na esperança de ter uma vida boa, encontrar um bom emprego, ou até mesmo fundar a sua empresa. Mas isso é um risco. Esse risco é apresentado exatamente por esse pulo no abismo, um salto no abismo. Portanto, vocês vejam que a doutrina do tarô é muitíssimo prática e exata. Mas, nesse caso aqui, nós vemos que ele encontrou a Terra Prometida. Ele chegou até o seu ponto de destino. O ciclo é infinito. A proteção dele é o querubim, ou seja, um anjo da mais alta hierarquia. Então, ele se deu bem. Pulou, correu o risco e chegou ao seu destino. Vamos ao texto. Então, ele chega em Malkuth, mostramos aqui já, vamos repetir, né? Já conhece essa figura, mas ele sai daqui de Keter, de cima, e vai até Malkuth, fazendo todo um trajeto para chegar até o reino. E ele chega. O fato é que ele chega. Mas é um pulo, é um salto no escuro. É uma aventura. Mas vemos aqui o que, ao contrário dos crentes dizem, que a Bíblia não é, que a Bíblia é sagrada e que o tarô e as ciências ocultas são malditas, satânicas ou diabólicas. Quer dizer, eles desconhecem aquilo que na verdade é a cópia exata, ou seja, uma maneira mítica de, através de desenhos, mostrar a história de Abraão, a história de Davi. Portanto, Abraão era pobre e vai para uma terra estrangeira, lá se torna um sheik. E esse sheik termina sendo, então, dando origem a vários reis e vários nobres. Esse rei mais famoso é Davi. Então, mas não é somente isso. A Bíblia está cheia de mulheres como Esther, por exemplo, como Débora, foram mulheres notáveis. Então, não há rei sem rainha, como não há rei sem coroa. Então, o tarô vai mostrar, como já mostrei antes, voltemos à nossa câmera, que durante a caminhada, ele vai necessariamente, ele começa agora, se torna um rei, então ele deu sorte, chegou num país onde ele encontrou fartura, onde ele multiplicou seus rebanhos. Na Bíblia deixa claro, Abraão é considerado um príncipe, pelos madianitas e pelos arameus, a terra de Arão. E então ele descobre depois a sua rainha, a sua consorte. Então, não há rei sem rainha, e não há rei nem rainha sem coroa. Por isso, no Judá o ancião, então lá vamos encontrar a famosíssima Díade, que é o mais alto, ponto mais alto, Keter, chamada inteligência administrativa pelos sábios judeus, e o ponto mais baixo, que é chamado Malkuth, o reino. Mas nós temos que, ao fazer essa caminhada, unir as duas coisas. Desculpe. Então, de Keter para Malkuth, ter a inteligência de administrar esse caminho e chegar finalmente a unir o reino à coroa, se tornando, portanto, um rei. Isso vai acontecer não com Abraão, ele vai ser chamado um príncipe, mas Davi vai fazer essa viagem. E nós veremos como. Voltemos no texto. Então, a mais elevada de todas as esferas, que é Keter, quer dizer coroa, mas na verdade é inteligência administrativa, e o coroamento do iniciado. E não se sabe, não se tem muito conhecimento, mas aqui nós temos uma figura rara que na maçonaria de altos graus, vamos voltar para a nossa câmera, na maçonaria de altos graus, ou seja, onde se estuda a águia bicéfala, começa-se pelo vitriol, você vê tudo a unidão.
A maçonaria começa o vitriol, depois nos mostra a glicéfala, que está aqui. Já é uma ação de alto grau, então ele sai do vitriol, que é o começo, seria o equivalente ali ao louco, na maçonaria. Aqui é a glicéfala, a agacha, duas cabeças, quer dizer, emocional e racional, e assim ele vai chegar até o reino, que é uma figura belíssima. Na maçonaria é estudado assim. Então, assim, portanto, a figura mítica do rei Davi, mas adaptada ao tarô. E como você vê que os pés dele estão em Malkuth. Aqui está escrito em hebraico, Malkuth, em hebraico. Aqui está toda a caminhada, todos os dons que ele conseguiu, e aqui está a coroa. Davi, miticamente considerado, dentro da árvore da vida, que gosta de ser um oval, né? E ele se torna rei de Judá. Abraão é um príncipe, Davi é um rei. Então, assim, na maçonaria, a iniciação é a mesma que o tarô. Assim, no livro de Paulo Coelho, né, o Caminho de Santiago, na verdade, a autobiografia dele, hoje ele está riquíssimo, é cidadão suíço. Poucos conhecem essa figura, nós vamos encerrar com ela. Tá? Vamos encerrar com essa figura, porque é figura rara, poucos sabem a essência dessa figura, e nós decidimos encerrar com ela. Então, vamos ver o que é que tem alguma coisa aqui. Então, assim, nós estamos percebendo que é necessário, aparentemente, fazer loucuras para chegar até os nossos desideratos, nossas metas, nossos objetivos. O pulo no abismo, poucos se arriscam a dar, mas sem pular no abismo, ou seja, sem se arriscar, sem correr o risco, você não vai jamais chegar a ser, então, um diretor de uma grande firma, ou algo semelhante, gozar da situação privilegiada do imperador. E, finalmente, chegar até que nós mostramos a vocês. Na maçonaria, essa é a figura final, equivalente ao mundo, equivalente à carta do mundo, né, do tarô. Então, ó, o círculo está ali, o círculo está aqui. Só que aqui dentro está o rei Davi. E aqui dentro está uma personagem que é andrógena. Igual. Só que aqui pelo tarô clássico e aqui pelo tarô da maçonaria. Pronto. Estamos aqui aos 27 minutos e não vamos continuar porque queremos que o vídeo seja curto e vocês vejam com interesse. Tá vendo? Então, veja, poucos sabem que a maçonaria tem a iniciação maçônica, às vezes nem os maçons sabem. Segue o mesmo caminho que o tarô, mas Paulo Coelho sabe. Que no livro Caminho de Santiago, ele fez a jornada do tarô. O caminho de Santiago. Portanto, ele foi um caminhoneiro. Desculpa, um caminheiro. Né? Não um caminhoneiro, um caminheiro. Assim, terminamos a nossa exposição, meio às festas, para não haver barulho. Né? Nós teremos daqui a pouco, não temos condição nenhuma de fazer nada, porque começaremos a ter barulho aqui. Né? Então ele encontra a sua princesa, a sua rainha. No caso de Paris, foi a Troia. Em Troia ele encontrou a Helena. No caso de Marco Polo, encontrou o grande Khan, na Mongólia, se tornou riquíssimo, voltou cheio de riquezas. No caso de Ulisses, ele volta vitorioso da Guerra de Troia. Rei de Ítaca, né, na Grécia. Assim, meus amigos, vamos encerrando, mostrando a vocês que Bíblia, Cabala e Tarô, ou seja, misticismo, ocultismo, ao contrário de que muitos religiosos, quer católicos, quer evangélicos, ou ambos, ignoram que o ocultismo, na verdade, é a Bíblia, através de figuras, mas para os ignorantes é uma série de coisas malditas. Assim, eu tenho a coleção onde é chamada assim, as ciências malditas. Ficamos por aqui, desejando a vocês uma feliz visualização e que vocês deem o seu like, não esqueçam, né? A plataforma considera muito importante o seu like, e aqui estamos no resumo do que será o nosso curso que está na Hotmart, na plataforma, a venda completa da carta 0 até a carta 21, a jornada arquetípica. Já temos 2 vendas. Em 4 dias já vendemos 2 vezes.
Então, até a próxima.